Fala, guerreiro! E aí, camaradas, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui sou eu novamente, Matheus, mais uma vez no canal Recanto do Guerreiro. E hoje é pra você, camarada que entrou agora no exército, que acabou de adentrar as fileiras, que incorporou recentemente e tá cheio de dúvida. E também pra você que pretende incorporar, né? Que tem essa vontade. Eu vou dar alguns bizus, alguns conselhos. Primeiramente, tenho que me apresentar, né? Eu me chamo Matheus, tá? Eu tenho 27 anos. Eu servi 7 anos no Exército Brasileiro. Servi como cabo, cheguei até cabo no 4º Batalhão de Polícia do Exército. Nesse período, eu adquiri algumas experiências, alguns bizus que vou passar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês absorvam, que vocês entendam e compreendam um pouco do que eu quero passar para vocês aqui, beleza? Bom, a primeira dica que eu tenho para te dar, que tá aí nessa fase de formação, nesse sanhaço, é o seguinte: aprenda e separe o que é formação e o que é real. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ouvir muito aí dentro que existe um certo teatro. E em partes é verdade. Quando você está nessa fase de formação, nessa fase de aprender, existe sim um background ali que vai deixar você um pouco desconfortável se você não tem costume com esse tipo de coisa. Mas se você colocar já no seu psicológico que você tem que dividir isso daquilo e não absorver o que acontece na formação, a sua vida, a sua formação vai ser bem melhor. Não é que você vai ser cagante, você vai fazer tudo o que tem que fazer, mas você não deve levar pro coração. Acho que a melhor frase é essa. Então a minha primeira dica é essa: separe na sua cabecinha aí o que é formação e o que não é. Tenha discernimento que a formação, ela é um teatro. As coisas acontecem para lhe formar. É toda uma equipe preparada por trás, é toda uma equipe de instrução trabalhando constantemente, diariamente, para lhe ensinar o militarismo. Basicamente isso. A segunda dica que eu vou te dar para você se dar bem é: prepare-se fisicamente. Treine, sempre mantenha o seu físico em condições. Por quê? Em alguns momentos o seu corpo vai ser levado ao limite. E quem já tem um preparo físico vai sofrer menos. Não é que não vai sofrer, ele vai sofrer menos. Então, mantenha se cuidando, corra, alimente-se bem, beba água, porque a formação ela é puxada. Em alguns momentos, até quem tem um físico lá de atleta, ele vai precisar chegar no limite dele. Então imagina quem é sedentário. Então, se você é sedentário, barba de molho, treina, abre o olho maior que a cara, guerreiro. O terceiro bizu que eu vou dar aqui pra vocês é: tenham paciência. Ninguém chegou na força sabendo de tudo. Todos chegaram, grande maioria na verdade, chegaram pelo menos numa preparação militar zerados, sem saber de nada. Então, se você não está notando que algo ali tem uma certa dificuldade para você aprender, é porque faz parte do aprendizado, beleza? Você não deve desistir de tentar. Existem coisas que você vai pegar com mais facilidade e outras coisas você não vai ter tanta facilidade. Isso é normal em todas as áreas da vida. Então, guerreiro, não adianta se frustrar porque não está conseguindo executar tal atividade, tá bisonhando em X situação. Não adianta se frustrar, porque faz parte do aprendizado, faz parte do desenvolvimento. Ninguém nasceu sabendo de tudo. A quarta dica, guerreiro, é: organize-se financeiramente. Por incrível que pareça. Cara, você quando tá na fase de formação, você vai gastar um pouco a mais do que você recebe. Então, provavelmente você vai precisar parcelar alguma coisa. Você vai comprar uniforme, você vai comprar material, você vai comprar kit, você vai ter que, enfim, ter diversos gastos, fora o seu gasto de rotina também, que é natural. Então, se programe, se planeje financeiramente. Não vá logo fazendo dívidas desnecessárias no começo, porque você vai ter que gastar. Então deixa isso lá para aquela fase que você já tiver passado essa fase de formação, você já recebeu a boina, já tá tranquilo. Tenta não se endividar nessa fase inicial, que vai ser ruim para você. Próxima dica, que eu creio que seja a quinta dica, eu já me perdi, é a seguinte, camarada: tenha noção da realidade.
seja um camarada objetivo. Seja analítico. Veja se aquilo é para você ou não. Então, conforme você vai conhecendo a caserna, você vai vendo um pouco da rotina. E quando você principalmente passar essa fase de formação e ficar um pouco mais tranquilo, veja se essa rotina lhe agrada. No quesito de que, camarada, seja inteligente. Dependendo da arma, do quartel que você esteja servindo, você tem certas oportunidades. Ah, mas Matheus, quais são as oportunidades? Como assim? As oportunidades são o topo, onde você pode chegar. Ah, e como é que eu sei qual é o topo? Observando outros militares que entraram que nem você, só que militares mais antigos, e onde é que eles conseguiram chegar. E a forma para chegar. E o momento para chegar. Então sejam analíticos durante o seu ano de serviço militar. Tenham noção de que o exército, ele é temporário e ele é uma oportunidade. É um gancho ali que você vai pegar durante numa parte da sua vida que ele vai lhe ajudar sim, mas também pode atrapalhar você, se você não for analítico, entendeu? Ou seja, se você está ali naquela dúvida já durante o primeiro ano, que é o período obrigatório, que aquilo não é para você, que não vai dar, não adianta insistir, cara. Tu vai passar 8 anos como soldado, se conseguir engajar, e vai ficar frustrado, porque talvez se tu investir teu tempo lá fora, num emprego civil, tu tenha muito mais benefício do que passar 8 anos como soldado. A não ser, claro, que tu pegue ali teus primeiros anos de soldado, invista em estudar, em fazer um concurso, e até passar na ESA, entrar como sargento, ou se tu tem idade, entrar como oficial. Aí vai do teu nível, do teu preparo intelectual. Para aquele camarada que tá meio na dúvida, não sei se é isso que eu quero. Foca em estudar, foca na faculdade, foca no concurso fora, foca em outra parada, passa teu ano e mete o pé. Tive a oportunidade de fazer um CFC, tive a oportunidade de almejar um curso bacana que me deixa numa escala mais tranquila. Aí você já pode pensar em usar esse tempo ali que você vai ter de renovações para encaminhar alguma coisa na sua vida. Mas lembre, não se acomode em momento algum. Então, se você tem a vontade realmente de servir, conseguir uma oportunidade boa, você é bem fisicamente, você é um camarada bem avaliado pelos superiores, você tem noção que você vai conseguir chegar no nível daquele camarada que entrou que nem você, e ele, por exemplo, é sargento, é cabo, ele tá numa escala tranquila, ele não tira serviço tanto quanto você, ele tá numa função que não tira serviço. Então observe essas coisas, porque elas fazem diferença lá na frente, elas fazem diferença naquele camarada que vai sair do exército lá na frente, porque isso é uma realidade inevitável para todos. Todos uma hora vão sair do exército. A diferença é que uns vão sair sem receber nada, e não vão se aposentar, resumidamente, e outros vão sair com a reserva ativa, com a reserva remunerada, que é o pessoal de carreira. Mas no final, todo mundo vai sair do exército, então você tem que se preparar. Então, como quinta dica é essa: se planeje, se organize, observe, veja, seja realista, veja até que ponto você consegue. Faz uma análise no teu quartel. Cadê o camarada aqui que é temporário, que ele entrou na mesma porta que eu, e onde é que ele chegou? Tá lá o sargentão padrão de infantaria, o camarada eco no TAF, o camarada 10 em tudo, o camarada, praça mais distinta, o camarada sempre bem uniformizado, sempre no alto padrão, sempre barba feita, você não vê alteração, o camarada é sim senhor, no senhor, quero morrer, camarada 10-10, excelente, militar padrão. E se observe, se olhe no espelho, eu acho que toda companhia deve ter um espelho no alojamento ou em algum lugar, e veja, eu me enxergo nesse camarada? Será que eu consigo seguir os passos dele para tentar almejar? Porque não é só ter a capacidade de chegar lá. Eu conheci muitos que tiveram muita capacidade de chegar lá, mas no meio do caminho, por um motivo ou outro, por falta de vaga, por sorte, por azar, não conseguiram. Enquanto outros chegaram depois, mais modernos, conseguiram a oportunidade por estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Não estou dizendo aqui que o camarada só tem que esperar. Não é assim. É tudo, são várias
vários fatores que influenciam, tá entendendo? Então aquele camarada que tá lá, veja bem, pô, o cara é padrãozão. Eu não sou bom no TAF. Será que eu vou conseguir ter o padrão dele a ponto de ser avaliado e almejar também lá na frente conquistar o mesmo lugar que ele chegou? Quem sabe um dia ser o sargento que vai render aquele camarada que pode estar para ir embora? Então pense nisso, camarada. Pense nisso. Pô, dá tempo de eu me preparar para chegar nesse padrão físico? Quando a gente tô comparando parte física, coloca a parte intelectual. Pô, dá tempo de eu chegar no padrão intelectual de ser militar, que nem esse sargento padrão aí que eu conheço? Eu tenho essa vocação de seguir essa forma. Eu sou um camarada que, pô, aceito ordem com tranquilidade. Tenho que observar a minha personalidade. A minha personalidade, ela se adequa ao militarismo. Ela vai de encontro, ela consegue manter esse padrão de disciplina, de ordem. Porque, camarada, às vezes o camarada, pô, o cara tá estressado, tá cheio de coisa em casa, tá pô, já tá no limite aqui da paneloca, a panela de pressão já tá chiando, aí chega lá um superior, pô, porra, tu vai ter a paciência pra colocar no neutro, puxar o freio de mão, colar os cascos, sim senhor, sim senhor, Brasil, pátria, e seguir teu caminho? Então são pontos que tu já tem que analisar de agora. Tu entrou agora, já tem que analisar. Por quê? Pô, isso não é pra mim não. Sou esquentado, sou estourado, não aguento desaforo. Mete o pé, guerreiro, mete o pé. E não é meter o pé no sentido de, vai embora porque... Não, é questão de adaptação. É normal, não é todo mundo que consegue estar em certos ambientes, camarada. É normal. Não é que o militar é um ser humano fora do comum. Tirando o cabo é semideus, mas, pô... O camarada consegue se adaptar em certas coisas, outras não. Então vai da quê? Da personalidade. E não é porque você não consegue atingir um padrão para ser um bom militar que você não vai conseguir ser um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom médico, um bom enfermeiro, enfim. Existem várias profissões aí fora que você pode se adequar. Então, se você já tá aí no seu período básico e tá vendo que a parada é casca grossa, camarada, já se planeja nesse teu ano, se organiza aí, vê o que é melhor para você, se vai conseguir almejar, se você tem um padrão para almejar outras graduações, por exemplo, fazer um CFC, aguentar, sustentar a carcaça num curso ralado do CFC, pô, conseguir uma indicação para ser sargento, para fazer um CFST, se você tem algum estudo, pô, esse ano eu quero estudar, estuda ali, faz um curso técnico, depois sai mais um ano, faz outro, termina o curso técnico, entra como sargento técnico temporário, ou então faz uma faculdade, sai do quartel e vai seguir teu caminho lá fora, ou então faz a faculdade e volta lá como oficial lá na frente. Cara, seja analítico todo o tempo, seja analítico, tenha autocrítica, se autoconheça e autocorrija. Se for uma coisa que, pô, não, isso aqui dá pra eu corrigir em tanto tempo, seja realista. Em tanto tempo dá pra eu corrigir meu físico, dá pra correr melhor, dá pra eu ficar bom, tirar um eco no TAF, pô, eu sou bom de corrida, só tenho que dar uma treinadinha a mais, eu sou bom de barra, só tenho que puxar aqui mais umas 5, 6 pra ficar no eco, no padrão. Eu sou bom de flexão, mas só tenho que dar uma melhoradinha de nada pra ficar muito melhor. Pô, minha disciplina aqui é mais ou menos, eu tenho que melhorar nisso, tenho que acordar mais cedo. Pô, critique, analise todos esses pontos pra você ver se realmente é pra você. E é simples, camarada, não é bicho de 7 cabeças. A próxima dica que eu vou dar é puxando um gancho da dica anterior, que é o seguinte: coloquem na cabeça que Exército Brasileiro é um emprego. É um emprego que você tem hora pra entrar, tem hora pra sair. Às vezes não tem hora pra sair, tá? Você vai tirar serviço, que é de 24. Você vai ter seus compromissos de um emprego. Você vai ter sua sessão, você vai ter suas atribuições, suas responsabilidades. Então, trate como emprego. Quando você compara com empregos paisano, no exército existe muito mais aquela camaradagem, aquela zoação de alojamento, aquela brincadeira, tudo mais. Por quê? Você se formou junto, você se sofreu junto com aqueles camaradas. Mas não confunda esse ambiente para dar asa, por exemplo, à libertinagem. Porque é um emprego, você está sendo avaliado, você pode ser demitido, você pode ser punido,
você pode se envolver num problema maior, às vezes por uma brincadeira, por uma filmagem, por, sei lá, uma zoação ali que deu errado, que extravasou, que saiu do alojamento. Então, muito cuidado, camarada. Se tu quer preservar teu emprego, já tenha essa postura profissional desde o início. Até porque, camarada, quando tu sair do exército, tu vai para o mercado civil. Então, se tu tiver adaptado já com essa rotina, essa forma de trabalhar, essa forma profissional, então vai ser mais fácil para você essa transição de sair do exército, da caserna, e entrar no mercado de trabalho. Para quem já trabalhou fora, para quem já foi CLT, já teve outro emprego antes de servir, é um pouco difícil, mas acontece. Tem uns camaradas que trabalham cedo. Para quem já pegou essa rotina, fica mais fácil, porque o camarada sabe, tem noção de diferenciar, ele tem noção de separar que ali é um emprego, ali é um trabalho, então ele tem que trabalhar. E não vai confundir aquela zoação, aquela greia, né? Aquela brincadeira de alojamento. Que vai ter, vai, mas cuidado com filmagem para não aparecer, cuidado para aquilo não ultrapassar, tenha autocontrole, porque certas brincadeiras que já aconteceram no tempo que eu servi, situações em que o camarada se machuca, o camarada escorrega, fratura um osso, o camarada numa brincadeira sem graça ali se queima, se machuca. E aquilo ali gera um monte de transtorno que atrapalha a carreira dele, ele perde engajamento, ele perde a oportunidade de fazer um CFC, ele perde a oportunidade, às vezes, dependendo da lesão, de fazer um concurso futuramente. Então, cara, pega esse bizu, cara. É trabalho. Vai brincar, vai grear, vai. Pô, no tranquilo, camarada ali, um com o outro, brincou e tal. Evita toque, evita brincadeira de luta, evita coisas desnecessárias, principalmente filmagem, camarada. Filmagem é uma coisa que pega muito no exército. O camarada pode ser preso, pode ser punido por besteira. Às vezes o camarada é um militar padrão, é um militar, excelente, mas caiu numa filmagem, os camarada tava zoando dentro da seção, dentro do quartel, dentro do alojamento. O camarada passou, só passou, falou com deu uma zoada ali no vídeo. Apareceu no vídeo, camarada. Fudeu. Se virou IPM. O IPM, para quem não sabe, é um processo que é aberto para investigar um crime. Então, por que isso? Porque certos tipos de brincadeiras dentro do ambiente militar é crime militar. E o IPM, ele investiga crimes militares. Então, tudo que é envolvendo crime, que seja na esfera militar, vai ser aberto em PM, que é um inquérito policial militar. Basicamente isso. E vai ser investigado aquela situação, aí tu vai ficar sendo mal visto. Então, pensa nisso, camarada. Antes de brincar, antes de fazer uma coisa ou outra, pensa que tu tá no ambiente militar. Então, não confunda, tem até uma brincadeira que a gente fala muito, não confunda submeter com meter com sub, né? Então tem essa noção aí de diferenciar certos tipos de brincadeira e entender que aquilo ali é um trabalho, beleza? Próxima dica, que eu creio que seja a sétima, que agora eu vou puxar o gancho aqui também, que agora existe o SMIF, né? É o Serviço Militar Inicial Feminino. E esse serviço militar, ele tem uma característica muito, que é complicada no Exército. Eu concordo, sim. Eu apoio, assim, meu ponto de vista pessoal, tem que existir. Existe um problema, principalmente para o camarada ali que é soldado recruta, que é soldado, que é cabo. Acontece também no escalão superior, mas eu vou falar na minha esfera, tá? Que é o camarada confundir as coisas. Isso acontece bastante, tá? E dá problema. Eu já vi dar problema. Então tenham muito cuidado com o segmento feminino. Tenham muito cuidado, também o segmento feminino agora que tem as recrutas, se tiver algum aí que tá servindo, comenta aqui, que também serve para vocês essas dicas, beleza? Então se você é segmento feminino, se você é recruta, no geral, dos dois segmentos, e tá servindo, tenham muito cuidado com esse tipo de contato, com esse tipo de situação, para não confundir, porque, claro, se for realmente uma situação de assédio, de crime, vá lá, denuncie da forma correta, fale com o superior hierárquico e leve aquilo para frente. Tá abusando da superioridade dele para conseguir vantagem desse cunho aí, nesse tipo de situação. É um assédio moral, um assédio sexual, então segue, joga para cima. Agora,
cuidado para não deixar as coisas, principalmente o camarada que é homem, porque às vezes um certo tipo de brincadeira, às vezes a mulher ela é simpática, o camarada confunde, não confunda esse tipo de coisa, tenha noção, tenha respeito pelo seu trabalho, tenha noção, guerreiro, que ali é o seu ganha-pão, é o momento que você tá ganhando o seu bem, o seu dinheiro, você tá fazendo ali, estudando, tá indo atrás do seu, você tá crescendo como profissional, então não deixe uma brincadeira, um comentário desnecessário atrapalhar esse seu momento de evolução, entendeu? Então controle. Se for para acontecer alguma coisa, pô, trocou mensagem, foi no privado ali, lá fora, entendeu? Se encontrou, tal, com consentimento, claro que é válido, entendeu? Agora cuidado para não deixar escapar uma brincadeira, para não deixar escapar uma subjeção, algo que pareça e que dê a entender que vai ser aquilo ali, porque pode lhe prejudicar. Eu dou esse conselho porque quando eu entrei no exército, não existia o segmento feminino como hoje, para soldados e recrutas, não existia o SMIF, né, que é o Serviço Militar Inicial Feminino. Porém, como eu servia no complexo, às vezes existia o contato ali entre militares e alunos do colégio militar. No caso, alunas, né, mais especificamente. Então existia esse tipo de problema entre militares e alunas, porque às vezes o camarada ia falar ou falava de forma duvidosa e um superior via ali, entendia mal, ou até realmente o camarada tava na maldade ali, sei lá, de repente pegar um número, de pegar um Instagram, sei lá, e acabava o camarada isso sendo preso, levando punição, rodando de missão boca podre, pra quem não sabe aí vai descobrir o que é, e vai acontecendo várias coisas que vão atrapalhando a carreira do camarada. Então tenham cuidado nisso aí. Às vezes o camarada tá cotado para ser ali o primeiro lugar para engajar, por uma brincadeira, por um descuido, o camarada vai lá e perde o engajamento, perde a oportunidade, se ele queria isso, né? Então, senhores, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar por aqui, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado. Existem muitas outras coisas que a gente pode dar de dica, questões de para quem quer ser o melhor militar, como se destacar, questões de como procurar cursos, o que é que eu tenho que fazer para fazer alguns cursos militares, se a minha OM ela dá oportunidade de certos tipos de cursos, porque existem várias OMs, dentro das OMs tem várias armas, vários serviços, e cada um ele está enquadrado para certos tipos de cursos e estágio, principalmente para o nosso âmbito cabo soldado, que ele é um pouco mais restrito. Porém, existe essa possibilidade. Então, quem tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, deixa aqui nos comentários. E se serviu para você, eu espero de coração que tenha lhe ajudado. Como eu disse no começo, servi aí 7 anos, de recruta até cabo. Nesse tempo tive várias experiências, cumpri várias missões, várias situações que podem lhe ajudar, você que está entrando na caserna, que está cheio de dúvidas. E eu posso passar um pouquinho da experiência de alguma forma. Então, muito obrigado a todos. Quem puder contribuir, deixa uma curtida, deixa um comentário, enfim, se inscreve no canal para mais dicas, mais conselhos de vida, mais bizus. E eu vou continuar aqui nesse bate-papo com vocês, nessa trocação de ideias, que é o que eu tenho como ideia principal, beleza? Muito obrigado a todos, valeu, até o próximo.